Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer algumas informações para você, um jogador deixando o Fluminense e também eu quero falar sobre o camisa 10 do Fluminense. Mas antes de mais nada eu queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no canal ainda, dá essa moral pra gente, se inscreve no canal, nossa meta é chegar aos 11.600 inscritos, também já te peço desde já, deixa o like nesse vídeo que é muito importante pra gente e deixa um comentário aqui também o que você está achando dessa negociação do Fluminense. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Eu quero começar falando de um jogador que vai deixar o Fluminense. Ontem à noite foi noticiado que o lateral esquerdo Esquerdinha está deixando o Fluminense para o Chris Park Rangers da Inglaterra. Essa negociação chama um pouco a atenção porque o Esquerdinho é um lateral esquerdo muito promissor e ele tem apenas 18 anos. Por que o Fluminense está negociando esse jogador com o Chris Park Rangers? Pode ser até uma questão que para o jogador é melhor, o jogador quis ir e tal. Só que chama atenção, né? O Fluminense nos últimos meses vendeu, por exemplo, o Kaique Almeida para o Watford também na Inglaterra, até que o Kaique Almeida retornou. Também teve a questão do GFT. O GFT nunca teve oportunidade no time principal do Fluminense. Foi emprestado para o Chipre, de lá foi comprado. Do Chipre ele foi pro Rangers da Escócia e agora está sendo cotado no Chelsea. Será que vai ser a mesma coisa do caso Esquerdinha? Então a gente vai ter que aguardar para ver. Só que isso aí já está gerando uma certa repercussão, né? O Fluminense vendendo muitos jogadores jovens por valores muito baixos. Já de alguns tempos, né? Isso acontece. E também chama um pouco a atenção. O Fluminense gastou tanto dinheiro contratando alguns jogadores. Por que está se desfazendo do Esquerdinha por um valor tão baixo? E também uma coisa que chama a minha atenção. Eu sempre falei desde o final do ano passado que eu acreditava muito que o Esquerdinha fosse emprestado nessa temporada para ganhar uma rodagem, ganhar uma experiência, mas não esperava que ele fosse vendido, né? Ainda mais para um time da segunda divisão da Inglaterra. Claro, a segunda divisão da Inglaterra é muito disputada. Você pega alguns jogadores que saíram daqui para jogar a segunda divisão lá, por exemplo, o João Pedro jogou a segunda divisão pelo Watford, hoje está num clube médio da Inglaterra. O próprio Rodrigo Muniz também que saiu daqui para jogar a segunda divisão da Inglaterra, né? Hoje está na primeira divisão da Inglaterra. Então são jogadores que realmente, se tiver a cabeça no lugar e tiver potencial, acabam performando, vão para a primeira divisão e depois acabam disputando até em clubes grandes. Só que chama a atenção a forma que o Fluminense vai negociando esses jogadores aí. Então só para trazer essa informação. A segunda desse vídeo, eu tava para gravar esse vídeo desde ontem, falei com vocês aqui sobre a questão da camisa 10 do Fluminense que me preocupa muito. Por quê? O Fluminense começou a temporada com apenas o Paulo Henrique Ganso sendo a esperança de armação de jogada, construção de jogadas. E com o passar da pré-temporada surgiu a notícia que o Paulo Henrique Ganso estava com problema cardíaco e ficaria afastado por um tempo, fazendo tratamento e após repetir os exames. Só que é muito incerto ainda, pode ser que quando ele repetir os exames ele volte a jogar logo, pode ser que ele só tenha que avançar seu tratamento, possa ser que ele tenha que encerrar a carreira, ninguém sabe o que vai acontecer realmente, é claro. Todo mundo fica na torcida para que seja algo bem simples, que ele volte a jogar e principalmente, né, que ele tenha uma qualidade de vida legal, porque o esporte é muito importante e tal, mas o principal é o jogador tá bem de saúde para poder conviver com a sua família e tal, né? O esporte é apenas um trabalho do jogador, então isso é um ponto que a gente tem que destacar. O outro jogador que surgia como uma esperança, mesmo que não fosse muito confiável, era o Renato Augusto. Só que no primeiro jogo do Renato Augusto na temporada, ele cai, sofre uma luxação no ombro e vai ficar de 3 a 6 meses fora. Quando a gente olha para dentro do nosso elenco, o único jogador que já jogou por ali é o Lima. O Lima já fez essa função, só que o Lima, quando faz essa função, é muito criticado por não ter uma qualidade de passe. O Lima é um jogador mais burocrático, o Lima é um jogador que no Ceará, quando ele se destacou, jogava mais pelo lado do campo. Até jogando de 8 ele não é tão ruim, mas jogando de 10 a gente não vê, eu pelo menos não vejo esse potencial todo para o Lima jogar de 10. Aí, o que a gente olha pro elenco? O John Ares jogou ali no jogo contra o Botafogo, eu particularmente não gostei. O Canóbio, na sua entrevista coletiva, ele fala que gosta de jogar de meio campo, então acho que o Mano Menezes poderia testar o Canóbio. E temos os dois moleques da base, o Riquelme Felipe, que jogou a boa parte dos jogos do Carioca jogando pelo lado do campo, mas ele também pode jogar um pouquinho por dentro. E o Isaac. O Isaac é realmente a esperança de jogar por ali. O Isaac jogou os jogos do Carioca todo por ali e tal, só que também não conseguiu ter um destaque positivo. Então, quando a gente olha para esses 4 jogadores que a gente tem hoje no elenco, o Alisson não escalaria, o Canóbio a gente pode testar, mas não sabe se vai dar certo, e temos 2 jogadores muito jovens também que a gente vai ser um teste, e pode ser que eles joguem muito, como pode ser que eles não consigam jogar nada por ali. Então, esse é um ponto que a gente tem que destacar. Então, o que eu acho que acaba sobrando para o Fluminense? Até mesmo com o Paulo Henrique Ganso fazendo os exames dando tudo certo, eu pensaria e analisaria dessa forma.
o Fluminense precisa no mercado buscar um cara que tenha o mínimo de competência para jogar de 10. Lá atrás chegou a ser especulado o Zé Rafael no Fluminense. O Zé Rafael, quando ele veio pro Palmeiras, ele jogou de 5, jogou de 8, mas jogando na armação ali direta ele não jogava muito porque tinha o Rafael Veiga. Só que no Bahia ele faz isso com maestria e o Fluminense acabou não conseguindo contratar o Zé Rafael, né? Zé Rafael que inclusive foi pro Santos. Então o Fluminense vai ter que ir no mercado e a gente não pode falar, afirmar, né? Mas tem um ponto que ele fala que você tem dinheiro, porque o Fluminense até outra hora queria pagar 50 milhões de reais no Rony. Se queria pagar 50 milhões de reais no Rony, você consegue contratar um camisa 10. E qual que eu acho que tem que ser a solução para o Fluminense? Olhar para o mercado sul-americano. Olha para o mercado sul-americano, vê as opções que tem, porque com certeza com o valor que é pagar pelo Rony, consegue contratar um jogador bom que possa fazer essa função e que não seja esse valor todo, 50 milhões, né? Porque a gente sabe que as moedas sul-americanas são mais valorizadas que o real e os jogadores têm um interesse em jogar aqui no Brasil porque os salários são mais altos. Então acho que o Fluminense deveria sim olhar para o mercado sul-americano e tentar contratar um camisa 10 para que mesmo com o retorno do Ganso, o Ganso possa ter o Mano Menezes tem alguém que ele possa recorrer para dar um respiro para o Ganso não ficar jogando todas, para ter um jogador que substitua o Ganso à altura. Então, esse é meu pensamento. Eu acho que hoje o elenco do Fluminense carece de um camisa 10, até mais de um primeiro volante, até mais do que de um centroavante. Porque o centroavante tem o Germancano ali, tem o Lelê, tem o tem o Cauê Elias que vai quebrar o galho. Primeiro volante tem o Martinelli que foi muito criticado no primeiro jogo, mas tem o Facundo Bernal que ainda pode jogar por ali. Claro, a necessidade de trazer também um primeiro volante, né? Mas eu acho que hoje, devido à situação, às circunstâncias do elenco, o camisa 10 é mais importante, até porque esse time carece, é um time muito pobre de ideias, não consegue construir o jogo. Então, isso é falta de um camisa 10, claro, também de um time melhor treinado pelo Mano Menezes. Mas eu acredito que a chegada de um cara que possa ser um organizador de jogadas pode facilitar a vida do Mano Menezes e fazer o time do Fluminense ser mais efetivo na construção de jogadas. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal Falando de Flu. Nossa meta é chegar aos 11.600 inscritos. Só dá essa moral pra gente aí. Compartilha esse vídeo com mais algum amigo seu tricolor. Compartilha nos seus grupos tricolores e nos ajude a chegar cada vez mais longe aqui no Falando de Flu, pessoal. Saudações tricolores e até a próxima.